Vamos à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Até aqui. Bem, após um pecador entender o significado da cruz, sua importância, sua mensagem, seu escândalo e a sua loucura, aos olhos dos gregos e dos judeus que se perdem, em contraste com seu poder que salva os que são chamados e creem, tanto judeus como gregos, de vislumbrar a glória de Deus na mesma cruz, de ser salvo por esta mesma glória expressa no Cristo crucificado e ressurreto. O que faz este ser humano que fora chamado, convencido, salvo, regenerado, adotado, justificado e santificado? O que ele faz após ter ouvido, crido, se arrependido e se crucificado com Cristo? O que o cristão faz é viver pela fé no Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por ele, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, nos dá uma resposta que se relaciona com esta que ele escreveu em sua carta aos Gálatas. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Capítulo 5, versículo 15. Em outras palavras, após ser salvo, o cristão vive para Deus. Esta é a sua vida. Não há nada que ele deseje mais que isso. Por esta razão, neste último sermão, explicarei sobre a pregação da cruz como um dos meios piedosos de viver para Deus. Não podemos ignorar as verdades escriturísticas de que viver em devoção a Deus abrange muito mais a vida de um cristão salvo, e não somente como ele prega ou qual é a natureza da sua pregação. Ainda assim, considerando este tratado sobre a cruz, achei por bem dedicar esse último sermão, sem ultrapassar os assuntos que lhe dizem respeito e que lhe foram escolhidos antecipadamente. Portanto, este último sermão se trata da pregação de um cristão que fora salvo, ou mais especificamente, sobre a pregação da cruz. Sobre este assunto, olharemos para as palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler novamente. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Primeiro, porque o apóstolo, no início desse versículo, escreveu esta conjunção adversativa mas. Aqui está a resposta. Porque ele está expressando uma repreensão ao que estava sendo pedido, buscado e esperado. Como for explicado no sermão intitulado O Escândalo e a Loucura da Cruz, isto era o que esses dois grupos de pessoas esperavam. Um sinal no caso dos judeus e sabedoria no caso dos gregos. De modo que até a cultura grega acabaram influenciando a disposição de vários irmãos no que diz respeito à pregação, esperando que essa consistisse de uma sabedoria cativante por parte do pregador. E é a tudo isso que o apóstolo Paulo se refere, repreendendo toda a disposição dos judeus, dos gregos e de muitos irmãos. Pois tanto zelo sem entendimento, quanto a busca por sabedoria humana, na esperança de que o homem seja salvo, ou como o melhor meio de disposição de vida aqui nesta terra, são expressões alicerçadas no orgulho, que além de fazer o pecador considerar-se no direito de receber elogios e reconhecimento dos seus semelhantes, enche também o seu coração com imaginações de vanglória. E é a isto que o apóstolo está tratando quando exorta os irmãos em sua carta. Segundo, ele expressa esta conjunção mas para expressar seu contraste aos judeus e gregos, bem como a seus irmãos aos quais também se refere. Que contraste é esse? A pregação sobre Cristo crucificado. Em outras palavras, o que o apóstolo está querendo dizer é: de um lado, os judeus esperam um sinal, os gregos buscam sabedoria. Por outro lado, nós, pregoeiros do Evangelho,
Pregamos a Cristo crucificado, o que os judeus e os gregos não esperam. Ao contrário, estes, os gregos, em relação ao conteúdo da nossa pregação, veem loucura. E aqueles, os judeus, veem escândalo. Pois bem, se o apóstolo já sabe que pregar sobre Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, por que ele insiste em pregar sobre este assunto? Por que não falar sobre o que os judeus tanto pedem e sobre o que os gregos tanto buscam? A resposta é bem simples. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Noutras palavras, Deus faz o que lhe apraz e age da maneira que o agrada. O que lhe apraz? Salvar os pecadores que creem. De que maneira o agrada fazer isso? Pela loucura da pregação. Que pregação? A pregação sobre Cristo crucificado. A partir disso, aprendemos algumas coisas. Primeira, Deus pode salvar pecadores da condenação, da ira vindoura, do inferno e do pecado. Ele não apenas pode, como também anela fazer isso, deseja fazer isso, como está explícito no verso: aprove, agradou a Deus salvar. Segunda, tais pecadores são salvos não porque fazem boas ações, como se Deus exigisse isso antes de salvá-los. Na verdade, Deus mesmo sabe que esta é a maior luta e a maior dificuldade de um pecador: desistir de tentar salvar a si mesmo por meio de suas boas ações, de sua caridade e de seus atos corajosos que realiza a favor do próximo. Certamente o pecador não pode salvar-se, de maneira nenhuma pode. Embora pense que sim, esteja disposto a fazer isso até a sua morte, não acreditando que esta disposição levará infelizmente ao inferno. Por esta razão, a obra do Espírito de Deus é convencê-lo de que ele não pode salvar-se e fazê-lo desistir disso, crendo que o Senhor o salvará. Permita-me explicar desta forma. Quando alguém que não sabe nadar está prestes a morrer afogado, precisa parar de se debater, embora seja naturalmente propenso a continuar, e acreditar confiantemente que o salva-vidas, que já está nas águas segurando, o salvará das forças das ondas e, por conseguinte, da morte. Creio que essa seja uma bela ilustração do Evangelho. Pois Deus salva não aqueles que realizam boas ações, como se essas os tornassem dignos de serem salvos, mas sim apenas aqueles que creem que apenas Cristo pode salvá-lo. Como está no versículo: aprove a Deus salvar os que creem. E terceiro, como é que tais pecadores chegam a crer? E como é que Deus os salva? Pela pregação. Aprendemos essa resposta no mesmo versículo: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, Deus salva o pecador pela pregação, e é esta mesma que faz o pecador crer que ele é quem o salva, e não o pecador a si mesmo. Explicando de outra forma, Deus salva pela pregação, e é a mesma pregação que principia o pecador a crer nisso. E que pregação é essa que salva o pecador e o principia a crer? A pregação sobre Cristo e esse crucificado. Sabendo disso, é por esta razão que o apóstolo Paulo insistia neste assunto, mesmo sabendo que os judeus se escandalizariam e que os gregos enxergariam loucura. A verdade de que apenas a pregação sobre Cristo crucificado era o que poderia salvá-los, e é o que pode salvar. Entendendo então por que o apóstolo Paulo repreende a disposição de Deus, dos gregos e de muitos irmãos, fazendo além disso um contraste entre o que eles esperavam e o que ele, o Paulo, pregava, e quais as razões de sua insistência em continuar pregando sobre este assunto, podemos agora perguntar: o que é a pregação sobre o Cristo crucificado? De uma maneira bem simples, é a proclamação da história de Cristo Jesus, o Deus homem, que ao se tornar um ser humano e habitar entre nós,
viveu, morreu e ressuscitou pela sua igreja, cumprindo sem falha ou falta alguma toda a lei, obtendo assim a justiça por obedecê-la, a fim de que possa vestir a sua noiva arrependida com esta justiça, sofrendo além disso até a morte de cruz, pela sua esposa, tomando seus pecados a fim de receber em seu lugar a condenação, a ira e a morte que lhe eram devidas, ressuscitando ao terceiro dia, triunfante e majestoso, anunciando além disso a necessidade de arrependimento e fé no Evangelho, para que possa salvá-la do inferno pela sua morte na cruz e justificá-la pela fé que ela tem na justiça dele, que ele mesmo adquiriu pela sua obediência à lei, a fim de que possa salvá-la dos tormentos eternos e levá-la para o céu, onde viverá com ela para sempre. Esta é a pregação sobre o Cristo crucificado. Considerando então o conteúdo de tal pregação, como um pregoeiro deve abordar um pecador? Como ele constrói ou desenvolve uma proclamação racional e compreensível aos que lhe ouvirão? Primeiro, o pregoeiro expõe de modo sério o que significa ser um pecador. Ele sabe que vive em um mundo habitado por seres humanos que, com o passar dos séculos, corrompem o que realmente significa o pecado e, por conseguinte, o que significa ser um pecador. Ou, como em outros casos, que cultivam e expressam um pensamento superficial e equivocado sobre os mesmos. Sabendo disso, ele procura redefinir biblicamente o que é ser um pecador. O tal não é uma vítima que anda fazendo coisas ruins simplesmente porque está tentando sobreviver nesta terra e ser feliz. Não. Ele é um ser que não confia em Deus, que não acredita que ele seja bom, que orgulhosamente desobedece às suas leis a fim de alcançar os seus prazeres carnais e se tornar um Deus. Ele não passa de um ser que foge da luz e abraça as sombras, passando a odiar o seu Criador. Até as boas coisas que lhe restaram, como a sua mente, sua inteligência e sua consciência, bem como seus sentimentos de compaixão e ações de caridade em relação ao seu próximo, foram todas corrompidas de maneira egoísta pela iniquidade, pelo pecado. Não existe nenhuma parte da sua mente, da sua alma, do seu coração, do seu corpo, de todo o seu ser, que não tenham sido afetadas pelo pecado. De modo que até as coisas boas que faz, ele as faz pecando. Não há como fazê-las sem pecar. Isso é o que significa ser um pecador. É o que somos. E é isso que o pregoeiro expõe. Segundo, o pregoeiro ensina o que significa Deus ser santo. Após redefinir quem somos, ele agora ensina quem Deus é, fazendo além disso um contraste entre ele, o Criador, e nós, pecadores. Deus é bom, nós somos maus. Ele é justo, nós somos iníquos. De um lado temos ele, que é verdadeiro, e do outro temos nós, que somos mentirosos. Seus pensamentos são puros e de paz, os nossos imundos e malignos. Nós amamos o pecado, ele, por outro lado, odeia, bem como odeia todos os que o praticam. Nós corremos confusos no escuro. Deus, por outro lado, vive na luz. Nós nos cobrimos de vergonha e odor do nosso pecado, que é repulsivo. Deus, por outro lado, se veste de resplendor e o seu perfume exala a essência de sua santidade. Tudo o que Deus é, nós somos por natureza e de propósito contrário. O que acontecerá então quando estivermos perante um Deus que é totalmente o contrário do que somos? É disso que se trata o próximo ponto. Terceiro, por estas razões, a de que somos pecadores e a de que Deus é santo, é que o pregoeiro proclama a condenação, o inferno, o juízo e o lago de fogo, vindos exatamente de um Deus puro, sobre tais pecadores que o afrontam. Ele enche os pulmões de ar e, em alto som, avisa sobre a santa ira de Yahvé, como resposta aos pecadores por suas afrontas e pelo esgoto de seus pecados que emanam de dia e de noite e continuamente de seus corações.
Como disse o escritor aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, capítulo 10, versículo 31. Esta é a sua advertência. O Altíssimo já condenou tais pecadores. As prisões do inferno aguardam. O julgamento final se aproxima. E o lago de fogo abrirá sua boca para devorá-los e derretê-los como uma mera cera, que tolamente afrontou e foi de encontro à imensidão de um fogo que arde pela sua indignação, de um Deus que se ira todos os dias, conforme o Salmo 7, versículo 11, cujas chamas eternas nunca se apagarão. Quarto, o pregoeiro prega o evangelho de modo esperançoso, esclarecendo ao pecador. Só depois de expor seriamente o que significa ser um pecador, de ensinar o que significa Deus ser santo e de proclamar o seu santo juízo sobre tais pecadores promíscuos e rebeldes, é que ele agora faz o pecador entender por que a crucificação de Cristo Jesus é tão relevante e importante em todos os assuntos. É relevante porque fora na cruz, onde Cristo tomou todos os pecados do ser humano e os colocou sobre si, que a santa e justa ira de Deus fora desviada do tal, que se arrepende e crê nesta sua expiação substitutiva, e fora despejada sobre o seu único Filho, em quem ele se deleita, a fim de que por amor possa salvá-los dos seus pecados, da condenação, do inferno, da punição no juízo do lago de fogo, e fazer com que não só ele, mas todos quantos forem resgatados, possam estar com ele eternamente no céu, desfrutando de sua presença. É aqui onde o pregoeiro demora-se, tendo uma explicação que possa ser clara e compreensível à mente do pecador, fazendo-o compreender que tal salvação e graça não seriam possíveis se Cristo não morresse pelos seus pecados e ressuscitasse ao terceiro dia. Essa é a importância, e é o que o pregoeiro procura demonstrar. Quinto, o pregoeiro, por fim, prega a necessidade de todos nós pecadores nos arrependermos e crermos neste evangelho, a fim de que Deus venha e nos salve, para estarmos com Ele seguro e eternamente. Ele ensina o que é o arrependimento bíblico, contínuo e verdadeiro, o que implica mudar a sua mente, seu coração, suas afeições, suas vontades, seu modo de ver as coisas e toda a sua vida. Bem como ele o ensinará o que é uma fé genuína, perseverante, que além disso o fará, e isto é obra do Espírito de Deus, produzir o caráter santo, justo e verdadeiro de Cristo, e o zelo pelas boas obras. Ele é quem se preocupa em ensiná-lo que é somente por essa fé que Deus o veste com essa justiça e passa a vê-lo como um filho justo, não pela sua obediência às leis, pela sua força ou pelos seus méritos, mas pela obediência de Cristo, que, cumprindo plenamente a lei com as suas forças, pega pelos seus próprios méritos a sua própria justiça e a coloca sobre ele para sempre, o justificando assim pela fé somente. Mas, para que isso aconteça, é necessário que ele se arrependa e confie firmemente neste evangelho, como anunciou seu Senhor dizendo: arrependei-vos e credes no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Resumindo, o pregoeiro primeiramente expõe de modo sério o que significa ser um pecador. Segundo, o pregoeiro ensina o que significa Deus ser santo. Terceiro, por estas razões, quais? A de que somos pecadores e a de que Deus é santo, é que o pregoeiro proclama a condenação, o inferno, o juízo e o lago de fogo, vindos exatamente de um Deus puro sobre tais pecadores que o afrontam. Quarto, o pregoeiro prega o evangelho de modo esperançoso, esclarecendo ao pecador. E quinto, o pregoeiro, por fim, prega a necessidade de todos nós pecadores nos arrependermos e crermos nesse evangelho, a fim de que Deus venha e nos salve, para estarmos com Ele seguro e eternamente. Agora, por que esses 5 pontos, por meio dos quais o pregoeiro aborda o pecador, são tão relevantes para pregarmos a Cristo crucificado? Bem, são relevantes por estas razões. Primeira,
Visto que os judeus buscam o zelo a fim de serem elogiados, bem como os gregos buscam a sabedoria para alcançarem este mesmo fim, e não se esqueça de que tratar sobre os judeus e os gregos é de suma relevância, porque todos os que rejeitam a Cristo fazem isso pela mesma razão que esses dois grupos o fazem, ou o fizeram, como já disse. Como o intuito de um pregoeiro é frustrá-los, frustrá-los quem? Os pecadores, mostrando um conteúdo adverso ao que eles esperam, o melhor meio de fazer isso é começar falando deles, bem como de si mesmo, como pecadores que não merecem elogio algum. Segunda, tendo como de início o objetivo de mostrar o quão pecadores nós seres humanos somos, o melhor meio de fazer isso é mostrando o que significa Deus ser santo. Por isso, todo elogio lhe pertence e a ninguém mais. Terceira, tendo como objetivo mostrar a pureza de um Deus santo, em contraste com nós pecadores imundos, é que o pregoeiro proclama a ira santa de Deus sobre os tais que tolamente confiam em seu próprio zelo religioso e em sua sabedoria humana, com uma esperança que na verdade é falsa, proveniente de orgulho e rebeldia. Quarta, tendo demonstrado a ira de Deus que se aproxima, é que o pregoeiro agora prega sobre como podemos fugir da ira vindoura e sermos salvos. Como? Indo à cruz, onde aprendemos a relevância bem como a importância da crucificação de Cristo na mesma, onde ele tomou os pecados do ser humano e os colocou sobre si, desviando a ira do tal pecador e atraindo-o para ele mesmo, a fim de salvá-lo por graça e amor. É aqui onde o pregoeiro demora-se para demonstrar que o zelo autêntico, bem como a sabedoria verdadeira, está em conhecer a Cristo crucificado. E quinta, tendo demonstrado a relevância, bem como a importância de Cristo ter sido crucificado, é que o pregoeiro, de modo esperançoso, o adverte da necessidade de arrependimento e fé em tal evangelho, para que Deus possa perdoá-lo, salvá-lo e justificá-lo. Portanto, meu irmão, quero encerrar essa última pregação dessa série de sermões sobre a cruz com estas últimas palavras. Busque, com a finalidade da sua pregação, a glória de Deus. Como? Pregando a Cristo crucificado por nós, pecadores que merecem a ira, a condenação, o juízo e o inferno vindos de Deus, mas que por graça temos agora a esperança de sermos salvos pela obra redentora de Cristo, realizada no Gólgota. Pregue a cruz, pregue a Cristo, meu irmão, e que a glória de Deus, que nos foi revelada no Gólgota, possa resplandecer pela nossa pregação mediante o Espírito Santo de Deus aos pecadores que nos ouvirão, a fim de que Deus possa salvá-los para a sua glória, a qual nos faz felizes e exultantes em sua presença. Oremos. Benigno Senhor, nosso Deus, te agradeço pelos meus irmãos que acompanharam esta série de sermões até este final. E nós te agradecemos pela tua graça que nos concedestes no decorrer dessa série de sermões sobre a tua cruz, Senhor. Pelas compreensões vindas do teu Santo Espírito, pela tua Escritura pregada. Que o teu Evangelho, qual sempre precisamos ouvir, pelo bem da nossa fé e da nossa fidelidade para contigo, nos conceda arrependimento, confiança e pureza pelo sangue do teu Filho, mediante a obra do teu Espírito Santo, para a tua glória a cada dia das nossas vidas. Salva os que necessitam de salvação. Move-nos à pregação evangelística. Que os conteúdos celestes nas páginas do teu livro, nossa querida Bíblia, possam nos fortalecer, nos dar robustez e nos fazer andar o caminho árduo até o teu céu, onde viveremos em tua presença para sempre. E por isso rogamos que a tua bendita graça, Senhor, nos faça assim chegar. Por Cristo Jesus, teu amado Filho, e o querido das nossas almas, nós a ti oramos, ó Deus. Amém.